Vamos convidar agora uma pessoa para falar de inovação responsável. Olha que coisa legal. Nosso próximo convidado é parceiro de tecnologia da UI, com mais de 24 anos de experiência em TI, auxiliando empresas em seus programas de transformação e implementação SAP global e local em diversos segmentos. Então, gostaria de atenção de todos para recebermos com muito carinho nosso querido Anselmo Milani. Cadê ele? Bora, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui do lado já. Tá prontinho. Ótimo, bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns à organização do evento, muito bem organizado. A gente sabe como que é difícil organizar um evento desse tamanho. Parabéns aos organizadores, aos palestrantes e a todos que estão aqui nesse sábado de sol. Mas estamos aqui fazendo nosso network, aprendendo um pouco mais e conversando bastante. Bom, nosso tema é sustentabilidade. A gente não pode chegar aqui, falar de sustentabilidade e apresentar só o técnico para vocês, né? Obviamente, cada vez mais as empresas exigem que a gente fale de business e que a gente chegue ali e aporte e amplie o conhecimento de business dentro das empresas. Então, por isso que eu trago o Bruno. O Bruno é nosso líder de ESG dentro da UI. Ele conhece tudo, é o melhor da América Latina, com certeza. E a Europa fica de olho nele ainda por cima, então eu fico bloqueando toda hora. Vai lá, Brunão. Valeu, Anselmo, obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Acho que um tema deslocado um pouco aí da parte de tecnologia, mas meu papel, como o Anselmo trouxe, é trazer um pano de fundo para a solução que ele vai apresentar para vocês, tá? Então, é apresentar um pouquinho do contexto, problemáticas, né, da onde está surgindo, o que demanda a sustentabilidade, para plugar isso com a demanda do módulo, né, do sistema que o Anselmo vai passar para vocês na sequência, tá? Então, acho que uma visão que a gente geralmente traz é explicar um pouco o que é sustentabilidade, o que é ESG, tá? Que a gente ouve falar muito nos últimos tempos, né? Sustentabilidade, ESG ou ASG, né? Que é ambiental, social e governança. Então, a gente costuma trazer essa visão para explicar, para entender, né, o que é isso e de onde vem, tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um conceito mais amplo, tá? Então, é basicamente uma questão de desenvolvimento econômico, tá? Pautado numa visão equilibrada com aspectos ambientais e sociais, tá? E quando a gente olha para o lado do ESG ou ASG, né, traduzindo, ambiental, social e governança, o que seria isso? É um método que veio aí trazido nos anos 2000, né, muito movimentado aí pelo sistema financeiro global. Desculpa aí, pessoal, passou um pouco rápido aqui. São elementos e aspectos, né, que o sistema financeiro utiliza para mensurar a performance em sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um conceito mais amplo e ampliado, e a parte dos aspectos ESG, que a gente ouve muito falar hoje em dia, é uma forma de medir a performance em sustentabilidade das empresas, tá? E aí é importante destacar que não é somente ambiental, né? A gente geralmente associa a sustentabilidade muitas vezes a pensar só em aspectos ambientais, mas não é isso, é mais amplo. Então a gente trouxe alguns exemplos aqui para apresentar para vocês, está um pouco pequeno aqui a visualização, mas posso pincelar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, ambiental, a gente fala muito hoje em dia de emissões de gases de efeito estufa, né? Que são aquelas emissões associadas ao processo, consumo de energia, eventualmente cadeia de valor também. Parte de resíduos sólidos, né, gerado nas operações, toda a parte de consumo de recursos hídricos, geração de resíduos e nos outros aspectos também, tá? Então a parte social, questão de direitos humanos, olhar para as pessoas, né, tanto comunidades de entorno quanto os próprios profissionais das empresas, e a parte de governança também que ampara tudo isso, né? Então uma visão de gestão de risco, governança corporativa, para amparar todas essas práticas que fazem parte dos pilares ESG, tá? E aí, por que a sustentabilidade ou a gestão dos fatores ESG passa a ser importante hoje em dia, tá? Então, de forma geral, as empresas, sejam capital aberto, capital fechado, pequeno, grande ou médio porte, elas fazem parte de um grande ecossistema de operação, né? De uma grande cadeia de valor. Ou você faz parte de algum processo, ou alguma outra empresa vai fazer parte do seu processo. Então, elas são demandadas dentro desse ciclo todo. E aí, o que a gente tem? Um dos principais pontos é regulação. Então, a gente tem tido muitas regulações hoje em dia, seja nacional ou regional, América Latina, ou europeia, Estados Unidos, demandando que as empresas tenham práticas
associados a aspectos ESG, principalmente para a divulgação dessas práticas. Então, aqui a gente já começa a falar de dados, indicadores, e a parte toda da cadeia de valor das empresas, que são os próprios stakeholders das empresas, ou seja, as partes interessadas com quem a organização tem algum tipo de diálogo ou interconexão. Então, a gente fala principalmente também de investidores, mercados de capitais, instituições financeiras, principalmente, que demandam informações de performance e riscos dessas empresas, e também da parte de clientes e consumidores, né, exigindo práticas mais sustentáveis, né, ou se você faz parte de uma cadeia de fornecimento de uma grande empresa, obviamente essa empresa tem metas, compromissos voluntários, e você, dentro ali da cadeia dela, faz parte desse grande ciclo de metas e compromissos dessas empresas. Então, elas precisam das informações para poder fazer suas divulgações e ter os seus números fechados, tá? E o que elas pedem, geralmente, de informações, né? O que é demandado das empresas, pensando em sustentabilidade, é principalmente os impactos, ou seja, o que eu causo para o ambiente externo, ou seja, se eu faço algum tipo de contaminação de solo, se eu tenho algum tipo de infração de direitos humanos, e também questões positivas, né? Se eu, de alguma forma, trago impactos positivos, né, para o meio ambiente ou comunidades. E, do outro lado, a gente tem a parte de riscos, que a gente estaria falando que tipo de riscos que a minha instituição estaria exposta. Ou seja, eventos climáticos, mudanças climáticas que a gente fala muito hoje em dia, né, que a gente vê aí na mídia, Rio Grande do Sul, as enchentes. O que poderia acontecer, né? Mudanças climáticas, eu tenho uma operação em determinada região e eu estou sujeito a eventos climáticos extremos que vão, de alguma forma, impactar a minha operação. Então, eu vou ter uma paralisação de operação porque o nível da água subiu, porque eu tenho um nível alto de precipitação, setor aí do agronegócio, principalmente questão de secas, escassez hídrica, isso tudo compromete a operação do meu negócio. E são todas informações associadas a aspectos de sustentabilidade que precisam estar previstas ali como riscos, tá? Então, são essas informações que as empresas aí nesse universo todo demandam das empresas para relato de informações, tá? Aí, falando um pouco de regulação, tá? Que é do primeiro bloco que eu trouxe ali, a gente tem, mundialmente falando, uma série de regulações que estão sendo apresentadas aí nesse âmbito de ESG, tá? E muitas delas são muito pautadas nessa questão de divulgação. Então, o que elas pedem? Que as empresas divulguem as suas informações associadas à sustentabilidade. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para que a gente consiga materializar um pouco mais aqui para o ambiente que a gente está debatendo. Tá? Então, a gente tem aqui no Brasil a CVM 193, que foi divulgada em 23 do ano passado, que ela endossa o uso do IFRS S1 e S2, que trata da divulgação de dados financeiros associados à sustentabilidade, e ela vai passar a ser obrigatória para as empresas de capital aberto aqui no Brasil, a partir de 2026 para reporte em 27. Então, as empresas vinculadas aí à CVM vão ter que divulgar esses dados de sustentabilidade, tá? E aí a gente tem outros dois exemplos aqui que são igualmente importantes também, que a gente tem o CSRD, que é no âmbito europeu. Então, empresas no bloco europeu ou que tenham negociação ou subsidiárias ou operações lá, também estão sujeitas ao CSRD, que é uma regulação que exige também a divulgação de dados com protocolos específicos de dados de sustentabilidade. Tá? E aí a gente tem também a SEC, né, nos Estados Unidos, que aí ela está no momento paralisada, ela havia sido aprovada, mas foi revogada e deve ser aprovada aí no futuro. Tá? O que é importante dessas regulações? Elas pedem a divulgação de dados financeiros associados à sustentabilidade. E o que é mais relevante aqui? Essas informações elas vão ter que ter conectividade e correlação com as informações do seu balanço financeiro. Então, a gente sai de um mundo que até então a gente tinha só o relatório de sustentabilidade com divulgações específicas, para um momento de regulação que é necessário que se tenha uma conexão com os dados contábeis que as empresas vão estar divulgando. Tá? Então, esse é um dos pontos principais que traz a relevância desses dados de sustentabilidade e com essas regulações. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como que as empresas vão trazer a divulgação em relação a riscos e os impactos que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, a gente tem uma série de frameworks e protocolos que as empresas adotam para divulgar os seus dados. Tá? Muitos deles já são conhecidos pelas empresas aqui no Brasil, que fazem a divulgação das informações,
E eu trouxe alguns para exemplificar para vocês. Tá? Então, a gente tem o GRI, que é o mais antigo, aí, mais conhecido, o SASB também. Os dois primeiros aqui, eles tratam muito de todos os aspectos de sustentabilidade, então falando tanto do pilar ambiental, social e governança. Eles trazem grupos de indicadores, tá? Então, consumo de água, emissão de gases de efeito estufa, eles trazem todas as metodologias que as empresas aplicam para gerar aquele dado e reportar no relatório anual de sustentabilidade. Tá? E aí a gente tem outros também, né? O TCFD, que fala de risco climático, que a organização está suscetível. Do lado a gente tem o TNFD, que começa a falar de risco de biodiversidade. E aqui embaixo o CSRD europeu que eu trouxe, o CDP, e o último ali é o GHG Protocol, que fala dos requisitos para divulgação de gases de efeito estufa. Então, a gente tem os gases escopo 1, 2 e 3, que basicamente são as emissões diretas das operações próprias das empresas. O escopo 2, que são as emissões associadas ao consumo de energia. E o escopo 3, que é relacionado à cadeia de valor, que estaria fora aí do limite operacional da empresa, que é tudo, tanto upstream como downstream. Tá? E aí, dentro dessas práticas de reporte, as empresas geralmente trazem, né, um viés de divulgar como é a sua governança, a sua estratégia, toda a parte de gestão de riscos, e aí chegando na parte dos dados, obviamente, que a gente teria aqui. Né? Então, a gente tem uma série de métricas e metas que as empresas divulgam para medir a performance em sustentabilidade vinculado com os aspectos ESG. Tá? E tudo isso pautado numa visão de materialidade, ou seja, o que é de fato relevante para as empresas. Né? Então, existem alguns trabalhos que são feitos para medir a materialidade, ou chegar na conclusão de materialidade, ou seja, quais são os aspectos relevantes do meu ponto de vista de impacto que eu causo no ambiente externo, quais são os pontos de vista relevantes do ponto de vista financeiro, minha materialidade financeira, ou seja, o que riscos e oportunidades de sustentabilidade me impactam de alguma forma. E tem o conceito europeu também, que é a dupla materialidade, onde a gente cruza essas duas visões, ou seja, impacto e riscos que eu estou suscetível. Tá? E tudo isso que vai ser divulgado, por essas regulações principalmente, elas vão ser sujeitas ao processo de verificação externa, de auditoria externa desses dados que vão ser divulgados. Tá? Então, tudo isso vai ser pautado em um processo aí de controles internos, rastreabilidade, né? Toda essa parte de gestão dos dados de sustentabilidade para ser colocado no relatório e nas divulgações aí no final do dia. Tá? Aí, para fechar aqui, antes de passar para o Anselmo, eu trouxe aqui só um último slide, só para a gente entender a problemática. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, divulgação de dados de sustentabilidade, a gente tem um desafio grande. Porque hoje, se a gente for olhar esse gráfico, né, de uma pesquisa que a gente trouxe aqui como exemplo, quando a gente olha esses 4 pilares, indicadores econômicos, eles estão muito mais avançados. Então, são práticas mais estabelecidas nas empresas, né, dados financeiros, demonstração financeira. Conforme a gente vai subindo aqui, a gente percebe que a qualidade dos dados, né, associados a dados ambientais, sociais, principalmente, eles são mais deficitários dentro das empresas. Né? Então, a gente percebe que hoje as empresas têm muita dificuldade nessa questão de gestão de dados de sustentabilidade, seja pela gestão, a forma de consolidação dos dados, muitos dados manuais, né, ausência de sistemas, muitos sistemas segregados, né, pessoas ali envolvidas no processo, e também a parte de cadeia de valor, que é muito difícil hoje, né, para mapeamento das informações aí da cadeia toda de operação das empresas. Então, a gente entende aí, né, traz esses dados relevantes para mostrar e sensibilizar, né, que a parte dos dados de sustentabilidade hoje das empresas é um desafio considerável, né, frente ao cenário que a gente tem de regulação pela frente, que vai exigir uma auditoria dos dados, né, e uma atestação das informações. Tá? Então, acho que passo aqui a palavra para o Anselmo para entrar na parte técnica aí do sistema. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. Valeu. E como que o assunto, né, ESG se conecta com o nosso assunto SAP aqui hoje, né? O SAP é um grande banco de dados, né? E esses dados são utilizados para muita coisa, tanto que as Big Techs vivem de dados hoje, não mais de tecnologia, né? Então, você tendo um banco de dados tão rico, você tem que saber tratá-los, consumi-los de uma maneira que você consiga atender esses indicadores. A própria SAP já criou alguns módulos, né, como... Esse aqui é difícil de ler, vou aqui para baixo. O SCT, o SFM, são alguns módulos que eles já criaram para atender a questão de ESG, mas aí criou alguns
aceleradores que compõem isso e enriquecem. Então, tanto a parte de processos como a parte de procedimento e, no final, os dados, né? Então, falando aqui de baixo para cima para entender um pouquinho como é que funciona a arquitetura que está montada. Então, você tem 3 produtos aqui embaixo, que é o Navigator, o Handbook e o nosso Data Impact Assessment. Isso aqui eu vou explicar para vocês como é que eles funcionam. Ele vem para um de-risk control, né? Se conecta a um ECC, a um HANA ou a outros sistemas, que não precisa ser necessariamente da cadeia SAP, e pode ser outros sistemas SAP, como o TM, que tem muita informação também para isso. Vem com enriquecimento de dados, de uma base que nós temos também, e utilizando outras ferramentas da SAP, como o DataSphere, Data Lake e o Group Reporting aqui, a gente gera 2 indicadores de sustentabilidade e aqui, no caso, que a gente trouxe é o CSRD, que é o europeu, que é o mais denso de todos, mas ele atende todos aqueles protocolos e framework que o Bruno apresentou anteriormente. Então, falando do lado de baixo, né, de baixo para cima, a gente traz aqui primeiro a ferramenta que busca os dados. Então, ele vem, olha o processo, né, que você tem desenhado dentro do SAP, a utilização dele, e vê dentro do processo onde que está tocando, quais dados que são tocados que representam algo dentro do SG. Então, se a gente for aqui, ele vai lá fazendo o mapeamento, né, de todos os processos, passos ali, até chegar na caixinha aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas tem um EKPO aqui, né, que o pessoal das antigas lembra das tabelas da SAP. Então, ele vai tocando aqui, ele vai vendo qual que é o mapeamento do processo até chegar à origem do dado, até você saber, ó, essa informação está na tabela tal, no campo tal. Tá? É nesse nível de informação que chega. Você coletou, você sabe onde é que está o dado, né? Mas aí você tem um handbook que a gente desenvolveu, baseado nos protocolos, nos frameworks, e ele vai te dizer como que você vai utilizar esse dado, o porquê, o quem, o como, o que você vai fazer para poder gerar o relatório posteriormente. Esse aqui utiliza a tecnologia Microsoft e SAP e é um handbook desenvolvido pela própria UI. E tem uma ferramenta de análise de dados. Isso aqui ele vai coletar o dado e vai ver o quanto que aquilo é realmente utilizável, né? E aí ele entra no nível do módulo, no nível das tabelas, igual a gente falou anteriormente. E aqui tem uma série de produtos SAP envolvidos, o BTP, o CPI, que agora virou CI, a SAP troca de nome toda hora, né? UI5 e outras tecnologias. Dentro dele, eu vou trazer um exemplo. Então a gente tem aqui, ó, que a gente conhece bastante lá, né? O país, né? Qual é a planta, qual que é o centro, qual que é o centro de custo, mas às vezes tem alguma informação que a gente não vai ter lá dentro. Então aqui, por exemplo, o campo do combustível a gente não sabe exatamente qual que é, mas a gente tem todas as outras informações, sabe qual que é o peso do produto, sabe como é que é a produção dele, isso aqui falando de algo de produtivo, né? Então você tem essa informação, você conseguiu buscar tudo isso, você já conseguiu muita informação, mas ainda falta um pouquinho. E aí a gente criou um produto de enriquecimento de dados. Então tem alguns dados, por exemplo, a fábrica A, ela utiliza energia, né? E a nossa energia que está aqui em Fortaleza, ela é quase toda verde, né? Mas a energia europeia, ela não é verde. Então você tem ali uma série de impactos, né, naquela produção que existe naquele local. Então essa ferramenta ela vai enriquecer os dados de acordo com a localidade, de acordo com aquilo que foi identificado, e ele enriquece a partir de um banco que nós temos, e é um banco que ele é operado pela UI globalmente, então ele é alimentado tanto pelo Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e África, e ele, com esse monte de informação, ele consegue aumentar essa base de dados que você extrai do SAP, que às vezes ela não tem tanto o detalhe. Então está aqui um exemplo, esses campos são criados via low-code e no-code, né? Atendendo o Clean Core, e tudo que a gente fala aqui também, ele está tudo na camada BTP e nunca desenvolvimentos dentro do SAP mais, até porque senão o pessoal do SAP pega o nosso pé. Um dash, por exemplo, de análise desses dados, né, que a gente traz aqui para vocês, dentro dessa ferramenta nossa, e nós vamos para o mapeamento físico, né, do CSRD. Como que funciona esse mapeamento físico, né? Eu já tenho todos os dados na mão, já enriqueci ele, né? E aí eu vou, através do DataSphere, buscar dados de um sistema que você tem de origem, você tem um especialista que é necessário, que aquela informação está somente lá. Vou buscar informações em outros produtos SAP. Então, é a hora de você compor o dado e trazer ele que atenda o relatório, nesse caso aqui do CSRD, mas pode ser qualquer outro framework que a gente citou anteriormente. Então,
ele faz essa junção, né, para poder ter a resposta do framework final, para você ter esse relatório final, né? Feita essa junção, então ele vai lá e vai mapear, né? Vai ver o processo de purchase, vai ver o processo de TM, vai ver o processo de business, vai ver o finanças. Finanças tem muito conteúdo também, apesar de parecer, pô, finanças tem SG, tem muita informação lá dentro, que foi até que o Bruno mostrou, né? De baixo para cima é o que mais tinha, era ali na parte econômica. Então, você tem todas essas informações lá e ele vai consolidar esse monte de processos e dados que ele mapeou dentro do seu HANA e dos seus outros sistemas através da Sphere e vai consolidar no relatório final, né? Fazer aquele relatório para poder gerar a informação que você tem que entregar, porque hoje você tem que seguir alguns protocolos e se for europeia ainda você tem que seguir uma legislação específica, o Brasil também e os Estados Unidos está em breve. E ele gera esse relatório. A partir do momento que você gerou aqui, você gerou essa informação já está pronta e já está quente, e a gente joga no último produto nosso que estava lá em cima, né, de todos, que é o de visualização. Esse aqui ele usa o Control Tower da SAP mesmo, tá? Ele é um produto mais visual, ele é um relatório mais friendly de se lidar, né? Ele sai um pouquinho do Techniques que a gente entrou tanto e vai mais para o visual, para o relatório C-Level, para o relatório de diretoria e gestão. E aí esse relatório, ele é o final, ele é inclusive o entregável, né? Então a partir do handbook que você fez, você tinha o cookbook, vamos mudar um pouquinho o nome dele aqui. Você tinha ali o desenho do que você precisava dos dados, através dos dados que você coletou na SAP, do enriquecimento que você fez através de uma base global e da informação que você extraiu dos seus sistemas legados, você consegue chegar no entregável para o governo e para atender os temas de sustentabilidade. Está aqui o relatório final. Esse relatório ele pode ser, esse aqui, né, obviamente, ele está no Fiori, que a gente conhece bem aí, todo mundo já está navegando bem nele, mas ele pode ser também jogado para o SAC e aí o céu é o limite, né? Depois que você joga no SAC, aí você pode fazer outros dashes, fazer outro tipo de relatório, outro tipo de informação e até explorar muito mais esses dados, até além de um ESG, né? Você pode buscar informações você pode coletar informações muito mais densas ali dentro quando você joga no SAP Analytics Cloud. Dúvidas? Quer voltar aqui, Bruno? Fique à vontade, tá, gente? São? Sim. Não estava nem atenta ao final da apresentação. Estava conversando ali exatamente para saber, gente, se teríamos um break, né? Vocês estão gostando? Então pronto, acabei de receber ali no meu WhatsApp que nós teremos um break agora. É um break combinado de 20 minutos. Alguém tem alguma pergunta antes de sairmos? E queria fazer o combinado com vocês. Na verdade, 2 combinados. O primeiro é que a galera lá do fundão geralmente começa a conversar. Eu sei que é um momento de muita empolgação. A gente está vendo as pessoas aqui, quer trocar informação, aí acaba chegando aqui na frente, atrapalhando um pouquinho. Então vamos combinar 2 coisas. A primeira é: estou precisando falar muito, então vamos dar uma saída aqui do nosso hall do lado para a gente não atrapalhar aqui a palestra, certo? E o segundo combinado é, em 20 minutos a gente voltar mesmo, porque tem muita coisa para acontecer ainda hoje, não é verdade? Então pronto, todo mundo que já falou aqui em cima vai estar por lá, então aproveite esse momento, tirem foto, troquem ideias, em 20 minutinhos a gente está de volta, tá?